muito bem e muito bem. 19 horas, 10 minutos. Enquanto os demais colegas estão chegando, eu queria dizer que cá estamos nós, no glorioso encontro 14. Hoje deveria ser o nosso encontro 16, o encontro que encerraria oficialmente o nosso curso, mas nós tivemos dois encontros de delay aí, de atraso em função de indefinição relativamente a como e quantas seriam as aulas, mas eu fico satisfeito em dizer-lhes que, apesar de tudo, nós conseguimos cobrir todo o conteúdo programático que estava planejado. De modo que hoje nós vamos para o nosso sprint final. Sabe aquela última arrancada, os últimos metros antes de cruzar a linha de chegada? É hoje. Até porque hoje é o nosso sprint final. Dado que na próxima semana, aí nós começamos, hoje nós estamos tendo nosso último encontro virtual, em que nós vamos discutir aqui a solução sugerida pelo professor da nossa última tarefa. Eu recebi aqui uma série de tarefas, mas não recebi alguns trabalhos. Depois eu vou checar aqui com vocês. E além disso, bom, nós vamos falar já está definido, né, que as avaliações, a nossa prova oficial 2 vai ser na quarta-feira que vem. E ela vai ser no ambiente virtual. Existia uma possibilidade de fazermos essa prova presencial, como se fosse digamos assim, um encerramento o menos melancólico possível desse primeiro semestre de 2020, na medida em que nós tivemos que ter esse afastamento. E melancólico eu digo porque eu sou professor de curso presencial há quase 10 anos. Acho que até que nem é muito, mas eu sou professor há 10 anos. E a interação com vocês, alunos, a interação pessoal, a interação presencial, o ter contato olho no olho e, por vezes, até contato físico mesmo, quando eu chego e falo, opa, bate aqui e tal, isto é o que eu creio torna o relacionamento entre professor e aluno mais vibrante, mais significativo, aquilo que, de alguma forma, deixa algum tipo de lembrança. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho alguns professores que tiveram passagem marcante na minha vida. E essa passagem marcante se deu fundamentalmente porque nós tivemos essa interação muito próxima. Bom, e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos vocês, porque vocês definitivamente foram heróis. Não é fácil, definitivamente não é fácil encarar aí todas as disciplinas nesse modelo virtual. Eu não sei
quantos de vocês, após essa experiência, pretendem migrar do curso presencial para o curso virtual? Aliás, alguém tem essa ideia? Só por curiosidade. Só se fosse uma segunda graduação, ou talvez até uma pós eu faria. Beleza. Maravilha, maravilha. Ok. Bom, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo empenho, pelo comprometimento. Eu não sei se vocês já receberam esse feedback, mas eu recebi um feedback muito positivo do professor Ricardo, porque nós temos nessa turma 24 alunos regularmente matriculados. E desde a implantação do modelo de aula virtual, nós tivemos nessa sala virtual sempre em torno de 20, 21 alunos, o que é um excelente nível de presença. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos vocês, para dar os parabéns a vocês pelo esforço, pelo comprometimento e pela garra em dar continuidade ao seu curso. E espero que no semestre que vem eu possa encontrá-los e preferencialmente lá pelos corredores do nosso campus lá em Jundiaí. Beleza, pessoal? Bom, um último detalhe com relação à nossa prova, que vai ser na quarta-feira que vem. O pedido do professor Ricardo, reforçado pelo pedido do professor Emerson, coordenador acadêmico, é que a avaliação de vocês esteja disponibilizada no portal na manhã de terça-feira, dia 16. Então, o pedido é que as provas estejam disponibilizadas aos alunos com pelo menos 24 horas de antecedência do dia que seria o encontro presencial. Então, na manhã do dia 16, terça-feira, a prova vai estar disponível e vocês terão, como sempre, até as 22 horas do dia 17, que é a quarta-feira que vem. Eu diria que a prova a prova tá bem legal. Mas, enfim, ela vai cobrir basicamente o conteúdo que nós vimos aqui ao longo do segundo bimestre deste primeiro semestre, e não vai ter nada que nós não tivéssemos visto em detalhes aqui nos nossos encontros virtuais. Beleza, pessoal? Vamos em frente. Vamos em frente, porque nós tratamos na última aula, nós reforçamos o conceito de tributação de imposto de renda e contribuição social pelo método do lucro real. Método o qual, como a gente viu, se baseia na contabilidade. E o diferencial e um outro aspecto é que vocês, contadores, quando estiverem apurando os tributos diretos, contribuição social sobre o lucro, imposto de renda de pessoa jurídica, pelo método do lucro real, pelo regime de tributação do lucro real, devem estar atentos à possível existência de algumas despesas não dedutíveis para fins de imposto de renda. Ou seja, despesas que, embora diminuam o lucro contábil, elas não devem diminuir o que a gente chama de lucro tributável. E, portanto, essas despesas para fim de apuração do lucro tributável, essas despesas elas devem ser estornadas apenas para apuração
da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Bem, diante disso, foi solicitado a vocês que analisassem qual dos cenários de tributação seriam os mais adequados para a empresa, considerando a possibilidade da empresa se enquadrar tanto no Simples Nacional quanto no regime de lucro real. E nós resgatamos a empresa fictícia comercial de equipamentos de informática, sobre a qual nós nos debruçamos no primeiro bimestre, para nós estudarmos os procedimentos relativos à folha de pagamento. E, diante disso, o que foi solicitado é que fosse apurado o resultado contábil dessa empresa e feito o cálculo dos tributos, imposto de renda e contribuição social para o primeiro trimestre de 2020, com base no lucro real, dado que existia uma informação pendente, que era justamente os gastos com pessoal. Legal. Logo, era preciso que vocês apurassem, com base nos resumos da folha de pagamento, que vocês já trabalharam no primeiro bimestre, já montaram os números, imagino, estiveram familiarizados com esses números e informações. Era só completar essas três colunas essas três linhas, essas três lacunas relativas a gastos com pessoal, apurar o lucro antes do imposto de renda e partir para a apuração dos tributos. Só para conferir aqui, eu não recebi, pelo menos eu não identifiquei aqui no meu e-mail, os trabalhos do Dejaime, Denilson, Igor, Karina, Paloma, Patrick, Stephanie, Tainá, Vanessa e Vitor. Ou seja, para esses que eu cantei o nome aqui, deixa eu ver, ixi, não tem ninguém aqui que está presente. Dejaime não está, Denilson não está, Igor não chegou também, Karina não, Paloma ainda não, Stephanie ainda não, Tainá, Vanessa e Vitor. Bom, desses colegas eu não recebi o trabalho, então não vou poder atribuir nota a esses seus colegas. Bom, vejamos aqui, diante disso, como é que a gente poderia sugerir aí a resolução desse exercício, dado que o deadline, o prazo final, era até o meio-dia de hoje. Eu confesso que olhei todos os exercícios recebidos, os trabalhos recebidos, não corrigi ainda no detalhe, porque eu confesso para vocês que eu tenho uma dúvida a respeito de como atribuir nota a esse trabalho, que depois que a gente passar pela resolução sugerida aqui pelo professor, isso vai estar mais claro, e aí eu vou atribuir a nota, lembrando que este exercício, essa tarefa, tem uma atribuição de 1000 pontos. Bom, meninos, meninas, vamos lá. Apertem os cintos, segurem-se nas cadeiras e lá vamos nós. Porque naquele mesmo dia, na quarta-feira passada, eu elaborei um documento em Word, um enunciado mais bem elaborado, né? E eu
disponibilizei esse enunciado lá no portal e, inclusive, com os 3 resumos de folha de pagamento para facilitar a vida de vocês. Portanto, para resolver esse exercício, para fazer esse trabalho, o que eu imaginei? Bom, a primeira coisa que vocês teriam que fazer era contabilizar a folha de pagamento. Pessoal, confesso para vocês que uma coisa me chamou a atenção aqui em todos os trabalhos recebidos. Eu passei para vocês o resumo da folha e da folha dos 3 meses dessa empresa fictícia sob a qual nós trabalhamos, e confesso que cada grupo conseguiu apurar um número diferente para o gasto de pessoal no trimestre. O que efetivamente me chamou a atenção. E nenhum desses números apurados pelos diversos grupos que mandaram o trabalho está correspondendo à resposta padrão do professor. Portanto, a pergunta que cabe era um exercício tão difícil assim de apuração ou de contabilização dos gastos de pessoal? Será que houve algum problema na apuração desses dados? Eu gostaria de ouvi-los um pouco. Eu achei difícil. Você achou difícil? Eu e o Ronaldo aí tentando, perguntava uma coisa e ela pesquisava. Aí meu grupo também tava o Bruno, a Kelly e o Josivaldo. E a gente teve dificuldade, professor. Uhum. Foram muitas pesquisas, muitas discussões. Que ótimo! Eu acho que a dificuldade maior foi identificar valores que não entrava na folha. Por exemplo, sei lá, a gente fez a conta lá, seria um desconto de horas. O desconto de horas, ele já está, então a empresa deixou de pagar. Então, tipo assim, isso que ficou meio confuso. E nas outras partes, o que entra, que é um gasto com o pessoal ou não. Ah, tá. Isso que foi mais, pelo menos eu achei isso. Nós tá tudo conversando, eu, a Monique, o Ronaldo, todo mundo a gente se falando, o Kelly, Josivaldo, e a gente ficou meio perdido nesse quesito aí. Muito bem. Bom, eu confesso para vocês que eu imagino... na verdade, o que prejudicou o nosso curso foi essa perda desses 2 encontros você ministrar um conteúdo de prática contábil sem estar diante dos alunos, na lousa, rabiscando, fazendo exercício junto, fica um pouco complicado para mim. Então, novamente, espero que vocês me perdoem essa minha eventual limitação aí no que diz respeito à parte didática. Eu confesso que essa é a minha primeira vez nessa experiência de ministrar aula em ambiente virtual e não sei até que ponto eu fui bem sucedido para transmitir aí o conhecimento. Mas, vejamos o que é que nós temos aqui em termos de informação e como trabalhar com ela. Todo mundo identifica esses números? Isso daqui é um sumário que eu preparei relativo aos três meses em que nós tivemos a folha de pagamento lá da nossa empresa comercial de informática. Esses números foram apurados por vocês, a gente trabalhou esses números ao longo do primeiro bimestre. Então, o que é que era esperado? Que, uma vez compilados esses números, vocês conseguissem olhar para essas informações e falar, bom, o que é que daqui é despesa da empresa? Qual é o gasto que a empresa teve efetivo, gasto da empresa?
qual foi o montante de despesa com pessoal que a empresa teve? Dentre essas diversas informações que a gente captura lá da folha de pagamento. É isso aí. E nós convencionamos que o fundo de garantia já estaria lá destacado, né? E INSS parte empresa, a gente definiu que apenas para fins didáticos seria 28%. Parece que teve grupos que colocaram outro percentual e aí pesquisaram, tal. Isso daí, para mim, não tem problema. Eu não vou considerar errado se não tiver o INSS parte empresa, 28%. Eu acho que a apuração desse gasto é o que é o mais importante. E aí, acho que aí está explicado talvez uma das diferenças entre o cálculo que eu vou apresentar agora, a apuração que vai ser apresentada agora e a apuração a ser analisada pelo que vocês me enviaram. Mas vamos lá. Bom, uma vez todo mundo reconhece esses números, né? Esses números são, na verdade, o que a gente trabalhou ao longo do primeiro bimestre. Nenhuma novidade até aqui, certo, pessoal? Tranquilo. Legal. Portanto, diante disso, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nisso aqui, ó. Ou seja, este slide, ele está mostrando justamente qual é o débito e crédito relacionado a cada informação lá da folha de pagamento sobre a qual vocês trabalharam. Então, por exemplo, a contabilização da folha de pagamento nesse exercício, nesse trabalho, ela foi composta de basicamente 3 blocos, três informações. As informações relativas aos gastos com os empregados propriamente ditos, que aí está nesse primeiro bloco, cujas contrapartidas são as contas de passivos, salários a pagar, imposto de renda a pagar e INSS a pagar. Eu lembro que alguns alunos me questionaram a respeito do INSS. E eu fui muito enfático em dizer que o INSS é um encargo que ele se subdivide entre empregador e empregado. O INSS parte do empregador é aquele 28%, que é composto por 20% de INSS, mais contribuições ao Sistema S, etc, etc, etc. E tem a parte que é o empregado que paga, mas isso não é encargo da empresa. A empresa calcula, a empresa recolhe, a empresa paga para o INSS, mas isso não é despesa da empresa, porque quem é que está pagando de verdade é o empregado. Está deduzindo uma parte do seu salário para repassar ao INSS. E quem é o agente que responsável por fazer essa transferência de valores para o INSS é a empresa. Então vamos lá. Nesse primeiro bloco, pessoal, a gente tem os gastos com pessoal, e aí a gente tem basicamente despesas com salário, o prolabore e as horas extras. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte: esses valores que aqui estão apurados na despesa de salário, esses gastos, esses valores, 6.808,33 em janeiro, 10.733,52 em fevereiro e 10.723,82 em março,
eles são valores que estão deduzidos de faltas e atrasos, tá? E por que isso? Porque alguns perguntaram durante a aula: ô professor, como é que eu considero falta e atraso? Bom, se o salário base de um empregado pressupõe que ele trabalhou uma determinada jornada, e se ele ou se atrasou ou deixou de ir trabalhar um desses dias, a empresa tem o direito de não pagar pelo dia que ele não foi trabalhar. Daí a razão pela qual faltas e atrasos a gente deduz aqui da despesa de salário, porque a despesa de salário é efetivamente aquilo que a empresa pagou para o funcionário, deduzido das suas faltas e atrasos. Ele não é elegível a receber salário quando ele se atrasa ou quando falta. Pessoal, eu gostaria que vocês dessem uma olhada na composição desse primeiro bloco que está aqui acima desse termo checagem, cheque. E aí depois a gente tem a despesa de fundo de garantia, esse é um encargo da empresa, e tem o INSS parte empresa, que é 28% das verbas pagas pela empresa, menos o fundo de garantia, menos o salário família. Lembrando que o salário família, ele não é um encargo da empresa. Ou seja, quando a gente sumariza isso, quando a gente pega tudo que está debitando aí, despesa de salário, despesa de prolabore, hora extra, fundo de garantia e INSS parte empresa, a gente vai somando e apurando a despesa com o pessoal ao longo do mês. Por exemplo, aí no mês de fevereiro, do que é composto os R$ 16.149, que é o nosso gasto apurado com o pessoal, a nossa despesa com o pessoal? Ele é composto pelo 10.733,52 de salário, mais os 1.100 de prolabore, mais os 105,45 de hora extra, mais o 867,12 de fundo de garantia e mais o INSS parte empresa, que é o 3.342,91. Ou seja, essas 5 informações, as 5 contas de despesa, é que compõem o gasto com o pessoal no mês, e assim foi para os 3 meses. Portanto, o que nós temos de gasto com o pessoal é R$ 43.338,16. Eu gostaria de ver se alguém poderia comentar esses números, dado que nenhum grupo chegou nesses 43.338,16. Alguma dúvida sobre esse slide, pessoal? Bom, eu achava que era 20 de INSS e 8 de FGTS. Não, mas o FGTS já estava calculado, né? A minha confusão foi o INSS. O professor, eu acho Professor, acho que o que pegou mesmo para a gente poder fazer esse exercício foi essa questão de 28%. Eu fiz junto com a Joyce e a nossa maior dúvida era essa. Será que 28% é INSS mais os 8% do FGTS? Acho que a maior dúvida foi essa questão de 28%. Desculpa, você é a Estela, né? Isso. Tá. O meu grupo também calculou desse jeito. Calculou 20% de INSS e 8% de FGTS. E totalizou os 28 também.
O grupo, a dupla Joyce e Stella apuraram gasto com o pessoal de R$ 28.894. Já o grupo do Bruno e companhia apuraram R$ 39.957. Depois eu preciso ver direitinho se eu consigo identificar aqui qual que é a razão dessa diferença, mas o que eu espero é que este slide aqui, esse slide 13, faz sentido para vocês, exceto a apuração do INSS parte empresa? Porque talvez essa parte dos 28% tenha ficado mesmo, talvez uma falha aí no enunciado, velho. Então, Eu acho que concordo. agora com a marcação dos débitos e créditos ficou mais fácil de entender o que a gente teria que somar e o que a gente não tem que somar para chegar no resultado. Legal. Professor, como foi o seu cálculo da INSS da empresa, que chegou a 2.101,40? Ô, louco. Vamos lá. Deixa eu resgatar aqui o meu arquivo. Aula 14, está aqui. Legal. Qual que é a composição química desses 28%, o famigerado? Então, vamos lá. Se você pega... vamos lá. Se você pega... 1, 2... Vamos lá. Se você pega esse... Deixa eu pegar uma calculadora aqui. Pronto. Pronto. Ativou. Muito bem. Vamos lá. O INSS parte empresa, ele é devido basicamente sobre a remuneração paga aos funcionários, mais o Prolabore pago pela empresa, mais o Prolabore, certo? Então, o que nós temos nesse primeiro quadro aqui, ó? Vocês estão reparando que a gente tem 3 despesas. A gente tem despesa com salário, despesa com Prolabore e hora extra. Sendo que despesa com salário, quando a gente tem falta ou atraso, a despesa com salário já é deduzida do valor correspondente à falta ou atraso. Então, vejamos aqui no mês de janeiro. Eu tenho R$ 6.808,33 de salário, mais R$ 696,67 de Prolabore, e não tenho nada de hora extra. Se eu somar essas 3 verbas, eu tenho R$ 7.505 de base de cálculo para o INSS, que é a remuneração. Se eu calculo 28% disso, nessa alíquota padronizada, digamos assim, que a gente determinou apenas para efeito desse exercício, eu chego no 2.101,40. Da mesma forma. Ah, sim, professor, entendi. É que eu errei esse exercício, eu calculei junto o FGTS. Eu não deveria de ter considerado ele, né? Então, na verdade, qual é o que é que incide? O INSS, a gente viu, se não me engano, Ixi, não vou lembrar o número do encontro.
Mas a base de cálculo do INSS é a remuneração paga pela empresa, a título de salário ao empregado e a remuneração do administrador, prolabore. Então, se a gente pega essas 3 linhas de despesa, nós temos a composição da base de cálculo do INSS parte empresa, e é só jogar a alíquota. O mesmo cálculo a gente pode fazer para o mês de fevereiro e março. Fevereiro, por exemplo, se você pegar esses 3 primeiros gastos que estão aí, 10.733,52 mais 1.100 mais 105,45, você vai chegar numa base. Esta base vezes 28% vai dar lá os tais de R$ 3.342,91. Ah, sim. Obrigada, professor. Muito bem. Com isso, nós já temos os R$ 43.338,16 subdivididos ou distribuídos em cada um dos meses para jogar lá na nossa DRE. Ou seja, apurada o gasto com pessoal e feita a contabilização da folha de pagamento, a gente pode partir para o LAIR. Alguém já ouviu falar dessa terminologia? LAIR é o lucro antes do imposto de renda? Essa daqui é uma expressão muito usada no nosso meio ambiente, viu, pessoal? Eu já ouvi lá na empresa, lá, o pessoal da Isso. contabilidade. Eu trabalho na área fiscal. Fico Exato. próximo do departamento contábil. Aí eu escutei eles falando esse termo aí. Exatamente. O que é o LAIR? O lucro antes do imposto de renda. Ou seja, este é o resultado curto e grosso da contabilidade societária. Todos os débitos, todos os créditos. Yes, sir. Eu escuto eles falando bastante LAIR e LALUR. Ah, então. LAIR é o lucro antes do imposto de renda. É um pedaço da DRE, que a gente vai ver daqui a pouquinho. LALUR era um livro fiscal que era o livro de apuração do lucro real, LALUR. Mas o LALUR, ele já não existe mais, ele foi substituído por um formulário eletrônico chamado, se não me engano, é ELALUR. Entendi. Ou seja, você entra com o certificado digital da empresa, baixa um arquivo, migra os seus dados da contabilidade para essa plataforma e vai montando a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social eletronicamente. E o sistema da Receita Federal já tem internamente uma série de pontos de checagem para verificar se a apuração dos impostos está correta. A Joyce levantou a mão, quer fazer uma pergunta. Diga, Joyce. No slide anterior, sim. Esse INSS a recolher, 528,49, qual foi a base que o senhor usou? INSS a recolher. Lá, acreditado lá. Crédito de INSS a recolher, 528,49. Eita, aonde está isso? Você está com o slide? É no slide 13. Então vamos lá. Na 4ª linha, professor. 528,49, 1.054, por aí vai? É isso? Isso. Vamos então, no de janeiro só, por exemplo. Então, no de janeiro, 528,49, lembra que eu comentei que esta parte do slide, esse slide a gente tem que enxergar sob 3 blocos. O primeiro bloco são os gastos com pessoal, o segundo é o fundo de garantia, o terceiro é o INSS parte empresa. Isso. Tudo isso que você está vendo em cima dessa linha check é como se fosse um sumário da soma de todos os olerites. Portanto, esse INSS é o INSS descontado do salário quando nós calculamos a folha de pagamento. Mas o INSS da folha de janeiro? Sim. É 625,73. Não é isso?
Ixi, o INSS da Folha de Janeiro. Olha lá, resumo da Folha de Janeiro, lá no enunciado. Ah. Vamos lá, janeiro. Eita. Ah, sim. Boa pergunta. Boa pergunta. Realmente tem uma diferença. Sabe que diferença é essa? A diferença é que o INSS de 625,73, que está no resumo da Folha, ele tem que ser deduzido do salário família de 97,24. Ah, tá. Por quê? Porque, é como eu enfatizei, o salário família ele não é encargo da empresa. A empresa tem o direito de reduzir o valor que ela tem que pagar para o INSS. Ou seja, é como se o INSS estivesse pagando esse 97,24 diretamente para o funcionário. Então o INSS fala assim para a empresa: falou, empresa, é o seguinte, eu tenho que pagar 97,24 para o seu funcionário. Então você deixa de pagar 97,24 para mim, paga isso para o seu funcionário e está tudo certo. Tá bom, entendido. Obrigada. Beleza? Ok, obrigada. Legal. Mais dúvidas, pessoal? Professor, no comentário em LALUR, o que seria o LAGIR? Desculpa. Repete sua pergunta entre LALUR e LAIR, a sopa de letrinhas. LAGIR. Ah, LAGIR. Sim, então, é um termo que eu sempre ouço falar, mas eu não sei o que é. Putz, grila. LAGIR. Putz, deixa eu até escrever aqui. Você já ouviu uma expressão chamada EBITDA? Sim. EBITDA. Nossa, eu devia estar escrevendo LAGIR. Então vamos lá. LAGIR é uma expressão que significa lucro antes da aplicação dos juros e imposto de renda. Lucro antes dos juros e do imposto de renda. Na verdade, não é apuração, é lucro sem considerar amortização, e aí ele chama de amortização e depreciação também, juros e imposto de renda. Então, de novo, LAGIR, lucro sem amortização de A, sem juros do J, sem imposto de renda, que é o IR. E aí o IR, você pode entender IR e contribuição social. Esta é uma tradução, meio que tupiniquim, de uma expressão em inglês chamada EBITDA. O que é o EBITDA? E-B-I-T-D-A. Earnings Before Income Tax Depreciation and Amortization. Ou lucro antes do imposto de renda, da depreciação e da amortização. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Sim. Ou seja, na verdade, essa expressão, LAGIR, ou EBITDA, é você pegar um pedaço da DRE e organizar os custos e despesas de modo a que você mostre apenas e tão somente o que for operacional, o que for efetivamente relativo ao negócio da empresa. Qual foi o resultado que a empresa obteve nos seus negócios de compra e venda de mercadorias, na prestação de serviços, na compra de matéria-prima, processamento e venda de produtos, sem considerar amortização, sem considerar depreciação de imobilizado, sem considerar despesa financeira
e sem considerar imposto de renda e contribuição social. Ou seja, esse número, o LAGIR ou o EBITDA, ele mostra qual foi o resultado única e exclusivamente operacional da empresa. A empresa ganha dinheiro fazendo o que ela se compromete a fazer? É isso. Desculpa, Andriele, você queria, parece, fazer uma pergunta e eu te interrompi. Não, ficou claro. Seria, então, o lucro antes dos impostos, depreciação, assim por Exatamente. diante. É um Legal. subtotal da DRE. Legal. Obrigada, professor. Legal. Ixi, a Joyce ainda está com a mão levantada aqui, pelo menos está aparecendo aqui para mim. Não sei Desculpa, se professor, desculpa. tem mais alguma dúvida? Não. Não. Tá. Muito bem. Esclarecido isso, já dá para apurar o LAIR, o lucro antes do imposto de renda. Olha ele aqui. A gente já tinha todas as informações. Inserimos os nossos gastos com o pessoal que nós apuramos e beleza. Agora já podemos trabalhar na base de cálculo do lucro real. E aqui, pessoal, mamão com açúcar, né? Imagino eu. É tão mamão com açúcar que eu queria fazer o seguinte. Eu gostaria que vocês apurassem, por gentileza, o imposto de renda e a contribuição social com base nesse LAIR. 5 minutinhos aí para vocês fazerem esse cálculo. Vamos ver como é que até onde a gente chega aí. E, para tornar a coisa mais interessante... Então, peraí. Para tornar a coisa mais interessante, apura esses impostos aí e vamos lá, vai. Não vai dar para atribuir nota a essa atividade porque ela já está postada lá no portal. Não, deixa quieto. Eu tenho certeza que vocês vão fazer essas apurações sempre muito interessados em trilhar o caminho do saber. Yes. Ou seja, pessoal, me apura o imposto de renda e a contribuição social a partir desse lucro antes do imposto de renda de janeiro, fevereiro e março. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui 5 minutinhos para isso. Cheguei a um total de 30.727,41 centavos. Contribuição Eita, social na RPJ. Desculpa, não entendi. Como é que é? De contribuição social, 12.209,57 centavos. De RPJ, 18.517,84 centavos. Eita lá, ia. Nossa, como você é bravo. Quanto deu a sua contribuição social? 12.209,57 centavos. Imposto de renda? 18.517,84 centavos. Beleza.
É isso aí. Mas só isso, Andriele? É porque é importante lembrar que toda A vez que carga nós... tributária, professor? Não, é que toda vez que nós temos um lucro tributável superior a 20 mil reais, tem aquele imposto de renda adicional de 10% sobre o excedente a 20 mil reais. Lembra-se dele? Sim. É essa perna que você não me falou ainda, pelo menos. Mas os dois primeiros números estão certíssimos. E aí, pessoal, além da Andriele, tá todo mundo conseguindo apurar esses tributos? Seria 6.345? Ixi. Esse adicional aí não é isso que deu, não. Mas vamos ver a resposta sugerida já já. Pronto, pessoal? Eita. Pronto, pessoal. Muito bem. Vamos lá.
Parece que só a Andriele... E aí, pessoal? Já concluíram o cálculo? Precisa dar mais um tempinho? Como é que estamos? Ou podemos seguir? Porque até agora, pelo menos, só a Andriele deu o ar da graça aqui de que estaria fazendo a atividade. Hello, 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 hello. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Bom, vamos lá. Pessoal, uma vez que nós apuramos o lucro antes do imposto de renda, e imagino que não haja nenhuma dúvida relativamente a este LAIR, o lucro antes do imposto de renda, dado que nós já apuramos os gastos com o pessoal, aí o quarto passo é apurar o imposto de renda e a contribuição social. Então, a partir do LAIR, lembra qual é o passo a passo? O que a gente faz primeiro? Primeiro calcula os 9% de contribuição social sobre o LAIR. 9% em cada um dos meses, temos a apuração do imposto em cada um desses meses. Legal. Depois, nós temos o lucro tributável para fins de imposto de renda de pessoa jurídica. Lembrando, o imposto de renda de pessoa jurídica, ele não é composto pela contribuição social. Lembram disso? O imposto de renda, a base de cálculo do imposto de renda não inclui a contribuição social. Portanto, todos esses meses aí, o que a gente tem que fazer? Primeiro, calcular a contribuição social e achar o lucro tributável para fins de imposto de renda, que é esta terceira linha que aqui vemos. E sobre ela nós calculamos a alíquota básica do imposto de renda, que é 15%. Porém, toda vez que nós temos um lucro tributável excedente a R$20.000 no mês, a parcela excedente é tributada em 10%. Portanto, olha lá no mês de janeiro. No mês de janeiro, nós tivemos um lucro tributável de R$13.001. Esse lucro tributável excede R$20.000? Esse lucro tributável é maior do que R$20.000? Não, né? Não. Logo, no mês de janeiro, nós não temos a tributação adicional do imposto de renda. Mas nos meses de fevereiro e março, sim. O imposto de renda, o IRPJ, o imposto de renda de pessoa jurídica, foi tributado a alíquota normal de 15%. E a parcela do lucro tributável para fins de IRPJ que excedeu a R$20.000, ou seja, o lucro tributável menos R$20.000, essa diferença me dá a base de cálculo que está nessa linha aqui, que eu chamo de excede a R$20.000 por mês. E sobre esta base excedente, a R$20.000,
é que se calculou 10% de adicional de imposto de renda de pessoa jurídica. Portanto, se nós somarmos a contribuição social, que está destacada aí nessa linha mais rosada, mais o imposto de renda, a alíquota básica de 15%, mais a alíquota adicional, a tributação adicional, nós temos essa tributação de imposto de renda em cada um dos meses. Ou seja, pessoal, isso é o que era para ser feito em termos de cálculo desse trabalho. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre a metodologia que nós utilizamos para resolver essa questão da tributação? Tá claro para todo mundo? Agora sim, professor. Legal. Bom, resolvida a tributação pelo lucro real, aí é só pegar os números que a gente já conhece, já apuramos o lucro real, já apuramos a tributação pelo lucro real, e só nos resta, e já temos a tributação pelo lucro, pelo simples. Portanto, a gente só precisa comparar os dois regimes e ver qual deles é mais vantajoso relativamente à carga tributária a ser imposta pela empresa. Então, a gente já viu que, pelo regime de lucro real, a empresa estaria tributada por imposto de renda e contribuição social em algo em torno de R$ 37.700. Tá claro para todo mundo isso? Beleza, né? Bem, e eu gostaria de convidá-los a recordar o que nós vimos lá na aula 12. Porque lá na aula 12, no encontro 12, a gente pegou o faturamento dessa mesma empresa e fez o cálculo do simples. E chegamos nesses números aqui. Vocês lembram disso? Isso está lá no nosso encontro 12. E, como nós estamos comparando apenas o primeiro trimestre de 2020, o que a gente precisa fazer é comparar qual foi a tributação do simples nos 3 primeiros meses com a tributação do simples com a tributação pelo lucro real que a gente apurou. A gente acabou de apurar. Bom, pessoal, e aí? Pelo simples, a gente tem uma carga tributária de R$ 36.326,95. E qual foi o total de tributos que a gente apurou pelo lucro real? Pessoal, tem alguém aí? Foi os 37 mil? 37.772? Joyce, você está perguntando ou está afirmando? Não, estou perguntando. Ok. A pergunta que eu fiz foi... e detalhe, viu? Tem uma pergunta parecida com essa na prova. E a pergunta é... Se eu comparo a tributação pelo simples, que é o que está mostrando aí nesse slide que está na frente de vocês, e se eu comparar com
com a tributação que acabamos de calcular de imposto de renda e contribuição social pelo lucro real, qual dos dois regimes é mais vantajoso para a empresa? E por quê? Lembrando que aí nesse slide nós estamos falando de uma tributação pelo Simples que totaliza R$136 mil, né, meu? Mas, espera aí, nos primeiros 3 meses, estamos falando só de 36.326,95. Então vamos lá, turma. É possível comparar o que apuramos nesse slide com o slide lá do Simples? Sim ou não? Ixi. Bom, pessoal, é o seguinte. O que nós acabamos de fazer aqui é apurar a carga tributária apenas de tributos diretos, quais sejam imposto de renda e contribuição social. Chegamos a um valor de R$ 37.772,50. Pelo Simples, nós teríamos para os mesmos 3 meses algo em torno de 36.325. A pergunta é: qual dos dois regimes de tributação é mais vantajoso para a empresa? Lucro real ou simples? Simples, né? De novo, Joyce, você está perguntando ou está afirmando? Eu tô afirmando. Aê, agora você bateu no peito e falou, não, aqui é Corinthians. Não eu, é isso? É. Você falou um é meio para dentro, mas ok, vai. É. Isso. Ô Joyce, então você pode explicar para mim e para os colegas? Ai, não posso, professor, não entendo. Ô, louco! Quem se habilita a ajudar a Joyce aí? A Joyce está no caminho certo. Aparentemente, se a empresa se mantiver no Simples, ela vai estar pagando menos imposto. Mas o mais importante é, justifique sua resposta. Não é por causa da carga tributária? A carga tributária aí no Simples vai ser menor, né? O que você quer dizer com isso exatamente? Então, o valor, o percentual de carga tributária no conjunto desses impostos vai ser menor do que se fosse no lucro real, não é isso? Joyce, para tirar os holofotes de você, me explica isso com os números que nós apuramos aí. Ixi. Ó, Pessoal, 36.326,95 Sim. é o tributo devido dos 3 meses no Simples, certo? Isso. No lucro real, são 37.772. Aê. Certo? Certo. Então, nessa junção de impostos, tanto no lucro real ou
no Simples Nacional, é mais vantajoso no Simples Nacional, porque como está no seu slide, Sim. a carga tributária ela é menor para o Simples Nacional, não é isso? Putz, a sua explanação, Joyce, foi simplesmente brilhante. Eu não faria uma explanação melhor. Muito obrigado. Faria sim. Não entendi? Faria sim. Ah, não, talvez eu usasse umas palavras diferentes, mas o conteúdo foi brilhante. Só tem um detalhe, pequeno, porém importante. Pessoal, todo mundo entendeu o que a Joyce falou? Alguém concorda, discorda? Bem, pelo seguinte, é importante a gente lembrar que o Simples, o Joyce, ele engloba vários tributos. Vários tributos. Então, a gente deve estabelecer a comparação entre o lucro real, que parte da contabilidade, e o Simples Nacional, enquanto regime de tributação. Você lembra que quando nós começamos a falar em Simples Nacional, a gente comentou lá que lá na Lei 123/2006, que é a que regula o Simples, existe inclusive a divisão quantos por cento representa cada imposto, de acordo com as diferentes tabelas de tributação do Simples. Lembra disso? Lembro. Portanto, quando a gente compara Simples com o lucro real, a gente não pode comparar a tributação do Simples com o valor do imposto de renda e contribuição social verificada pelo Simples. A comparação é essa aqui, ó. Esta é a carga tributária total da empresa. Pelo lucro real, a empresa continua pagando ICMS, PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. Portanto, pelo Simples, ela paga esses mesmos tributos a uma alíquota diferenciada. E pelo lucro real, ela paga as alíquotas cheias. Todos esses números estão lá na DRE. Todo mundo entende isso? Ou seja, quando a gente compara a carga tributária pelo Simples com a carga tributária pelo lucro real, a gente tem que comparar o que a empresa tem de carga tributária, considerando todos os impostos que ela paga estando no lucro real, e comparar com todos os impostos que ela paga estando no Simples, sendo que o Simples é um regime que agrega vários tributos, esses todos que estão aí. Aí eu pergunto, pessoal, nessa empresa, e considerando as características dessa empresa, o que é melhor para a empresa? Estar no lucro real e pagar uma carga tributária de R$ 125.888, ou estar no Simples Nacional e pagar uma carga tributária de R$ 36.326? O que é melhor para a empresa? O Simples Nacional. Nossa, Joyce, você falou meio para dentro. Vai, meu. Solte esta voz melodiosa que está dentro do seu peito. Simples Nacional. Aê, moleca. O Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime de tributação mais simples. Via de regra, impõe uma carga tributária menor e permite que a empresa pague menos imposto e sem fazer falcatrua, sem fazer nada de errado. Uma empresa pode optar pelo Simples Nacional, guardadas aquelas condições básicas de limite de faturamento, etc. Mas se ela quiser, ela pode optar pelo lucro real. Às vezes, a empresa tem tanto custo e despesa, o seu lucro tributável é tão pequeno, que vale a pena ela ir para o lucro real, porque ela acaba pagando uma carga tributária menor indo pelo lucro real. Infelizmente, não tivemos tempo de fazer um exercício simulando
essa situação para vocês verem a diferença. Tá claro para todo mundo, pessoal? Ou seja, nesse exemplo aqui, pelo Simples, a empresa pagaria R$ 36.326 de imposto. Pelo lucro real, R$ 125.888. Portanto, considerando as características fiscais e contábeis dessa empresa, neste exemplo, o regime de tributação pelo Simples Nacional é o que impõe a essa empresa a menor carga tributária. Isto se chama planejamento tributário. Isto se chama práticas contábeis aplicadas, no sentido de fazer uma boa gestão dos resultados da empresa. Compreendem isso? Esta vai ser a tarefa de vocês, meninos e meninas, quando estiverem, daqui a algum tempo, em sua sala de 110 metros quadrados, mesa de tampo de vidro, ar-condicionado, salário de 5 dígitos e carro 0 km à sua disposição, lá, oferecido pela empresa. Tá claro, pessoal? Pareceu, professor. Meninos, meninas, senhoras, senhores, senhoritas. Com isto, eu decreto o final do nosso curso. O professor não falou da nota. Eita, de que nota você quer que eu fale, menina? Não, o senhor falou assim, que como muita gente não chegou no consenso dos valores como esperado, o senhor ia conversar da nota desse trabalho. Ah, tá. Bem, certeza que é 1.000 para todo mundo. Ah, para, né, meu? É o seguinte, eu subdividi este exercício em 3 blocos. Quanto mais certo o grupo ou a pessoa, porque teve gente que fez individualmente, se aproximou do cálculo do gasto com pessoal, 400 pontos. Cálculo da contribuição social, 250 pontos. Cálculo do IRPJ, 350 pontos, total 1.000 pontos. É isso. O senhor já pôs no portal? Não, eu queria debater a resposta com vocês, entender aí o que tinha acontecido. Eu vou corrigir rapidamente esses exercícios agora e daqui a pouquinho já vai estar postada essa última nota no portal. Tá bom. É isso, ou será isso. Como eu dizia, declaro encerrado o nosso curso. Mais uma vez eu quero agradecer a todos pela paciência. Me perdoem pelas minhas eventuais imperfeições no que diz respeito ao tocar esse curso. E eu gostaria que vocês soubessem que ao longo dessas semanas tão desafiadoras de aula no momento virtual, eu sinceramente fico bastante satisfeito e muito orgulhoso de tê-los como meus alunos, como alunos da Faculdade Anhanguera, porque vocês provaram que são comprometidos, dedicados, tiveram participação ativa no decorrer do curso, mesmo nesse período de tanto desafio, de tanta incerteza. Por isso eu parabenizo a todos, agradeço a todos pela atenção e pela dedicação e espero vê-los no próximo semestre, já no nosso ambiente pessoal. Obrigada, senhor professor. Dúvidas, perguntas ou esclarecimentos adicionais? Eu estarei aqui até às 22 horas com a sala aberta. Se você quiser discutir algum ponto, alguma dúvida que você ainda tenha relativamente à nossa disciplina, que você queira revisitar, fique à vontade para aproveitar esse espaço, esse momento. Daqui até às 22 horas eu estou à sua disposição.
Tá ótimo. Obrigada, viu, professor? Tchau, tchau, professor. Muito obrigada. Meninos, meninas, aqueles que já se sentirem à vontade para deixar a aula, eu desejo boas férias até a semana que vem. Não, boas férias não. Ainda temos a prova Temos a semana prova. que vem, que eu tenho certeza todos estarão bem preparados e se sairão todos muito bem. Estou certo disso. Mas eu estou à sua disposição até às 22 horas para quem quiser dirimir qualquer dúvida sobre qualquer tópico aqui da nossa disciplina. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Para os professor. demais, um abraço e até semana que vem. O senhor também. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Professor? Professor sou eu. Falou, professor. Obrigadão, hein? Valeu. Tchau, tchau, Bruno. Até mais. Preciso Até. da sua ajuda em relação àquele cálculo do adicional de 10%. Eu não consegui calcular do Opa! IRPJ. Só para mim ter aqui para mim poder estudar. Então vamos lá. Vamos voltar aqui ao slide. Nós temos aqui o slide número 17. E o slide 17, só a título de exemplo, ele é o que mostra o cálculo do imposto de renda e da contribuição social a partir da apuração do lucro antes do imposto de renda, do LAIR, como nós falamos. Ou seja, nós temos aqui o LAIR de cada um dos meses, cujo total, nesse trimestre que nós analisamos, é R$ 135.661,85. Até aqui, tudo bem? Sim. Legal. Você lembra que, para efeito de tributação do imposto de renda de pessoa jurídica, a CSL, a contribuição social sobre o lucro, é despesa dedutível. Portanto, a gente primeiro calcula a CSSL e aí chega no lucro tributável para fins de imposto de renda de pessoa jurídica. Por isso, nós temos 13.001, 39.122, 71.328, totalizando no trimestre um lucro tributável de 123.452. Tranquilo até aqui, né? Sobre esse lucro, mês a mês, a gente aplica a alíquota básica de R$15 mil. Ou melhor, de 15%, desculpa. 15% sobre o lucro tributável. Tudo bem até aí? Sim. Legal. Okay. 15% do lucro tributável, legal. Porém, a legislação do imposto de renda diz o seguinte: o imposto de renda, ele é um imposto que é progressivo. Ou seja, quanto maior for a renda do contribuinte, na teoria pelo menos, mais ele paga. Portanto, para que esse tributo tenha essa característica de progressividade, foi criada essa alíquota adicional de 10% sobre o que exceder o lucro tributável de R$20 mil. Portanto, no mês de janeiro, qual foi o nosso lucro tributável? Para efeito de imposto de renda. 13.001. 13.001 é maior do que R$20 mil? Não. Não. Isso significa que a empresa, nesse mês de janeiro, teve um lucro tributável que não excedeu, que não ultrapassou, que não foi superior a R$20 mil. Portanto, nós não tivemos o cálculo do adicional de 10%, ou não tivemos imposto de renda adicional neste primeiro mês, no mês de janeiro. Portanto, a empresa pagou de imposto apenas o R$ 1.285,85 de contribuição social, mais R$ 1.950,20 de imposto de renda de pessoa jurídica na alíquota básica, totalizando esses R$
R$ 236,05 apenas em janeiro. Tudo bem até aqui? Sim, ok. Legal. A mesma coisa fizemos para o mês de janeiro, mas qual é a diferença? Olha só, nós temos um lucro tributável no mês de fevereiro de R$ 39.122. R$ 39.122,72 de lucro tributável. Você já achou esse número aí na nossa DRE? Sim. Legal. Esse número é maior ou menor do que R$ 20.000? Maior. E ele é maior em quanto relativamente a R$ 20.000? Estou calculando aqui, professor. Ou seja, o que nós temos que olhar é qual é o lucro tributável e quanto ele ultrapassa a referência de R$ 20.000. Ah, legal. Quando você fala, ah, legal, você provavelmente fez, ah, bom, peraí, se o meu lucro tributável é 39.122, eu faço 39.122,72 menos R$ 20.000, acho 19.122,72. Este é o valor que excede, que ultrapassa R$ 20.000 no mês. E é este valor excedente a R$ 20.000, que no mês de fevereiro é o 19.122,72, é este valor sobre o qual eu vou aplicar a alíquota de 10%, porque o 19.122 é a base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica adicional. Por isso tivemos esse imposto de renda adicional de 1.912,27 aí no mês de fevereiro. Compreendes? Sim, consegui chegar agora em 7.045. Eita, o que? Ah, então, o 7.045 é o total do imposto de renda adicional, que é o adicional Isso. calculado em fevereiro e o adicional calculado em março. Não tivemos adicional de imposto de renda no mês de janeiro. Isso. Ah, sim. Viu? Agora eu entendi como que eu chego no resultado. Tá vendo? Parece ser difícil quando na verdade não é fácil. Não, tá certo, professor. Agradeço. Não por isso. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, mestre. Olá. Tudo bom? Sim, senhor. Beleza. Professor, eu vi que o senhor aceitou os meus trabalhos, Sim. só que ele não consta no portal. Ah, as notas dos trabalhos, eu não lancei ainda. Eu preciso corrigi-los. Eu vou mandar as notas num processinho interno para o professor Ricardo, que é o coordenador. Ele vai aprovar o lançamento das suas notas. Eu já falei com ele, ele está copiado no e-mail que eu te mandei. Isso deve aparecer até o final da semana que vem. Ou melhor, até o final dessa semana. Uhum. O de hoje aí já tá certo, já, viu? O dessa semana, você fez em grupo, né? Isso, fui junto com os meninos. Com o Bruno Dota, acho que a Monique e o outro. Ah, tá aqui. Tá aqui, Bruno, Monique, Ronaldo, Kelly, Bruno e Josivaldo. Tá aqui, sim. É que eu só não acabei de corrigir esses trabalhos ainda, porque parece que teve uma dúvida generalizada relativamente a como apurar o gasto com pessoal, que nós desenvolvemos ao longo dessa aula. Então eu vou ter que usar de parcimônia para atribuir nota a esses trabalhos, já que ninguém chegou no mesmo número que é a resposta. Todo mundo entendeu, mas imagino que você também, mas ninguém chegou nesse número. Então eu vou ter que não vou poder ser tão exigente com relação a esse tópico quando eu for
corrigir os trabalhos. É por isso que eu não corrigi, não postei a nota ainda, mas eu vou fazê-lo. Então amanhã provavelmente todo mundo já vai ver a nota desse terceiro e último Entendi, trabalho. não, tudo bem, sem problemas. Tá bom? Uhum. Sem problemas. Professor, isso aí. só me tira uma dúvida, tá? Não é nem questão em relação à sua matéria. Eu vou fazer a entrega de TCC Tá. no dia 16. Ixi, Como que, você sabe como ixi, dizer como vai funcionar a sua ligação tá essa pipocando. questão dos TCCs Ixi, sua ligação deu uma online? pipocada, tá? Josivaldo? Uhum. O senhor tá me ouvindo bem agora? Sim, tô te ouvindo bem. Ah, Você pode repetir, por favor? claro. Em relação às entregas de TCC, o senhor sabe como vai funcionar Tá. nesse semestre? Eu já fiz lá, eu já entreguei todas as atividades, falta só a atividade de defesa e a apresentação para a banca. Só como funciona, como vai funcionar agora online, você sabe me dizer? Então, não sei, porque eu não estou envolvido em nenhuma banca de TCC esse semestre, talvez em função aí da pandemia, mas eu posso te dizer o que eu imagino que vai acontecer. Claro. O que eu imagino que vai acontecer. Eu imagino que depois que você cumprir todas as etapas do seu TCC lá no portal, aí você já vai estar habilitado a fazer a apresentação para a banca de professores. Ao chegar nesse estágio, o professor, que é o responsável pela condução, pela coordenação da apresentação presencial, vai estar entrando em contato contigo e provavelmente só vai acontecer no segundo semestre desse ano. E aí ele vai te orientar sobre como organizar a apresentação. E a apresentação, geralmente requer um banner que tem uma medida padrão, com os principais tópicos do seu TCC. Uhum. E você vai ter de 15 a 20 minutos para fazer a apresentação oral diante da banca de 3 professores, que já vão ter recebido uma via do seu trabalho, vão ter lido e vão te endereçar algumas questões relativas aos pontos que você explorou no seu TCC. Basicamente é esse o rito. Mas como provavelmente vai ser no segundo semestre, então. Provavelmente vai ser a partir de agosto, porque as atividades presenciais estão suspensas. Banca de TCC, geralmente, a apresentação é feita no mesmo dia com todos os seus colegas. Então, além dos professores, os seus colegas também vão ver a sua apresentação, de modo que é uma atividade que requer agrupamento de pessoas, o que nesse momento está proibido, né? Não pode, né? Então, é por isso que eu creio que esse rito ele vai acontecer, mas só a partir de agosto. Entendi. Não, tudo bem. É porque essa é a minha dúvida mesmo. Como eu estou chegando agora na instituição, né? Sim. Aí eu queria saber um pouco mais detalhado. Não, mas é tranquilo. Se você me permite uma sugestão... Claro. Eu já tive o desprazer de reprovar aluno na apresentação de TCC. Foi um caso extremo, mas sabe o que pegou? O que pegou é que não foi exatamente eu, mas a banca é composta de 3 professores. A gente detectou que o aluno estava apresentando um trabalho que ele não fez. Ele não tinha feito o trabalho. Então ele chegou lá, começou a ler o banner, e aí a gente perguntou coisas muito simples, muito básicas sobre o assunto que ele estava explorando, e o cara não sabia. Aí, por fim, eu cheguei e perguntei, vem cá, meu,
quanto tempo você dedicou na confecção desse trabalho? Ele, bastante tempo. Eu falei, sim, mas bastante tempo quanto? Quantos dias, quantas horas por dia? Como é que foi essa dinâmica? Me explica. Ou seja, no final das contas, ele tinha terceirizado a confecção do TCC. Então, ele foi reprovado. Reprovação. Eu já participei, eu acho que uns 4 ou 5 bancas de avaliação de TCC. Essa foi a única vez que eu tive que reprovar. Quer dizer, não eu, mas foi por unanimidade. Ele foi reprovado por unanimidade. Porque estava claro que ele não fez o trabalho. Então, o que eu recomendo faça o trabalho, saiba qual é o conteúdo. Já está feito, já. Então, os professores não têm nenhum interesse de fazer pergunta pegadinha. Não é nada disso. Uhum. Esse rito de fazer a apresentação, esse rito de fazer os questionamentos, é algo que como eu disse, é um rito mesmo. Faz parte do seu processo de formatura. Então, é uma avaliação, né, cara? Exatamente. Entendeu? É a avaliação. Então, se confecciona o trabalho, você tem que saber dominar aquilo que você fez. Se Exatamente. Você não soube, sinto muito, né? Por exemplo, tem aluno que a gente chega e pergunta, olha, no seu trabalho você explorou tal ponto, assim, assim, assim. Você pode explicar melhor? Eu acho que é assim, assim, assado, isso, aquilo, frito, cozido. Ele não tem uma desenvoltura lá muito boa em verbalizar aquilo que está no trabalho. Mas a gente percebe que o cara sabe do que ele está falando. Fala, não, peraí, eu escrevi mesmo aquilo lá, tal, e a ideia é essa. Ok, beleza. Putz, 10. Porque significa que o cara sentou o bumbum na cadeira e fez o trabalho. Uhum. É isso. Não, beleza, é a única chance que você tem de tomar bomba na apresentação do TCC. Entendi. Fora muito isso, bom, obrigado aí pelas dicas. Beleza? Beleza, então. Valeu, hein, cara. A gente vai se falando aí. Semana que vem, né? A prova, isso. Né? Semana que vem a prova ela vai estar postada no portal na manhã do dia 16, terça-feira. Não, maravilha, então. Beleza? Beleza. Obrigadão, hein? Boa noite. Por isso, boa noite. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau. Aqui também. Bom, e isso encerra o curso de Práticas Contábeis Aplicadas, semestre 1, 2020. E é isso.